Fala pessoal, beleza? Vem chegando para mais um Jogada do Vozão em que vamos falar sobre o jogo do Ceará, próximas partidas, preparação do Alvinegro de Porangabuçu, porque o time foi até o interior de São Paulo e teve uma derrota cachapante, né? 3-0, um time totalmente irreconhecível do técnico Léo Condé e poderia ter perdido até por mais, né? Porque em campo um time totalmente anímico, né? Não teve em nenhum momento da partida uma superioridade contra o time do Mirassol. Finalizou 13 vezes, 2 em direção ao gol do Walter, que foi um baita goleiro e vem sendo um bom goleiro com o time do Mirassol. E vamos falar também sobre essa escalação, porque o técnico Léo Condé, ele adotou a mesma estratégia para a partida contra o Corinthians. Naquela ocasião deu muito certo, o Vozão venceu por 1-0, mas as peças não encaixaram. O técnico Léo Condé teve a situação de tomar um gol aos 3 minutos, o time do Ceará. Ao meu ver, aquele primeiro gol devia ser anulado, inclusive, porque o Chico da Costa, ele participa do lance e ele acaba interferindo ali na ação do Bruno Ferreira naquela ocasião. A gente tem aí, Ian Laurindo, a escalação do time do Ceará para poder falarmos sobre as peças que Léo Condé adotou para este jogo, porque vamos lá, né? Ele foi com uma estratégia muito bem montada de o Ceará ter ali um sistema defensivo muito sólido e poder aproveitar os contra-ataques. Isso em algum momento deu certo. Tivemos algumas ocasiões, principalmente no segundo tempo, numa jogada que o Fernandinho ele sai cara a cara com o goleiro e ele acaba desperdiçando, né? Ele não conseguiu ter ali a frieza e também a eficiência de finalizar contra a rede do goleiro Walter, que naquela ocasião conseguiu fechar a meta. O Vozão na partida foi com Bruno Ferreira no gol, Rafael Ramos na lateral direita, aquela trinca de zaga com Fabiano Souza, Marcos Vitor e William Machado e Matheus Bahia na lateral esquerda. Um meio de campo com Dieguinho, Zanocelo e Lucas Mugni, no ataque Galeano e Pedro Henrique. Muita gente falava que seria a escalação ideal do time do Ceará para enfrentar o Mirassol, que é um dos melhores ataques da competição. Inclusive, com os 3 gols que marcou contra o Vovô, chegou à marca de 58 feitos em 2025 na primeira divisão, ficando atrás apenas do Flamengo, que tem mais de 60 gols neste Brasileirão. E aí o time do Mirassol, que é muito eficaz dentro de casa, fez mais uma vítima, no caso, o Alvinegro de Porangabuçu, que adotou uma estratégia defensiva e quando tomou um gol aos 3 minutos, acabou meio que desmanchando toda a ideia de jogo do técnico Léo Condé. E falando de estratégia, a gente já vira a página porque durante o jogo, o Léo Condé teve algumas preocupações, né, principalmente defensivas, porque o time do Ceará para a partida foi com o que tinha de melhor, né? Tava ali com a ausência dos 2 jogadores do setor ofensivo, mas defensivamente o Ceará estava safe, estava tranquilo em relação às suas peças. E aí o time não conseguiu encaixar em nenhum momento durante os 90 minutos. Teve o apagão, depois do apagão parece que o Ceará também não se religou ali. Ficou uma coisa muito complicada para o time alvinegro jogando no estádio Maião. Inclusive, jogando lá em São Paulo, o time do Mirassol é um time muito cascudo, tá? Não foi a primeira vez que ele venceu por mais de 3 gols de diferença jogando como mandante neste campeonato brasileiro. Ele não tem nenhuma derrota jogando no estádio Maião, então a gente já tinha uma noção de como seria complicado para o Ceará trazer 3 pontos ou até mesmo um empate jogando diante do Mirassol. Para você ter uma ideia, o Mirassol ele tinha vencido o Grêmio por 4-1, bateu o Santos por 3-0, já havia vencido o Bahia por 5-1 e ainda teve a vitória por 3-0 sobre o São Paulo, que é um adversário ali do estado muito grande também e mesmo assim não tomou conhecimento. Então o Vovô, que ao longo da temporada teve algumas derrotas com 3 gols em uma partida. Perdeu por 3-2 para o Botafogo recentemente no Campeonato Brasileiro, perdeu por 3-0 para o Palmeiras jogando no Allianz Parque naquela ocasião Copa do Brasil. Então em algumas ocasiões o time tomou mais de 2 gols ao longo dos jogos, né? Mas foram poucas em 2025. Léo Condé tinha ali, a gente sempre frisou aqui no Jogada do Vozão, principalmente, a defesa do Ceará, que era um ponto positivo. Mas agora é virar a página porque o próximo compromisso é contra o Cruzeiro. Inclusive, nesta quarta-feira tem treino de reapresentação. O Vovô vai contar apenas com quarta, quinta, sexta-feira de atividades no CT de Porangabuçu, já mirando o confronto diante do Cruzeiro. E aí o técnico Léo Condé, depois da partida contra o Leão Caipira, contra o Mirassol, ele disse que quer conquistar 4 pontos. Ele não falou com essas palavras, tá, torcedor? Ele falou que quer
terminar o turno do mesmo jeito que foi o primeiro turno. Ele quer espelhar o que foi o primeiro turno do Vozão. Naquela ocasião, o time do Ceará bateu o Cruzeiro por 2-1 fora de casa e empatou com o Flamengo em 1-1 jogando na Arena Castelão. E agora tem esses 3 compromissos pela frente. Joga contra o Cruzeiro com apoio do seu torcedor, inclusive mais de 15 mil torcedores estão garantidos para esta partida que é sábado às 8h30 da noite aqui na Arena Castelão. Então tem todo o enredo novamente para o Ceará ter o apoio do seu torcedor e conquistar os 3 pontos. A gente vem falando aqui no Jogada do Vozão que a grande busca é chegar nos 45, porque com a derrota para o time do Mirassol, o Alvinegro permaneceu na 14ª posição muito por conta do empate do Internacional com o Santos. O Internacional, até o final do primeiro tempo do seu jogo, estava chegando à 14ª posição, o Ceará estava caindo na tabela de classificação. E agora estava naquela ocasião com 5 pontos de diferença em relação ao Santos dentro da zona de rebaixamento. Só que com o empate no final do jogo, o Vovô está agora a 4 pontos da zona de rebaixamento, mas continua ainda na 14ª posição com 42 pontos somados. Por isso, a importância deste duelo contra o Cruzeiro. Inclusive você, torcedor, pode ganhar pares de ingressos para este compromisso. Lá no Instagram do Jogada, você vai ver lá todas as regras. Basta curtir o post, basta seguir o Instagram do Jogada e fazer um comentário num post exclusivo, que é a gente falando sobre esta partida entre Ceará e também o time do Cruzeiro. Vou até pegar para vocês aqui, viu, Ian? Antes disso, vamos colocar a tela dos próximos jogos das equipes. Exatamente, Ian. A gente tá bem entrosado, né, Ian? Pois é, estamos muito bem entrosados, enquanto que eu vou preparando aqui para você a imagem do post, tá? Vou curtir, né, porque eu não tinha curtido, ó. Calma, garoto, você tá muito oriçado aqui, ó. Vou tirar o print aqui do negócio aqui, ó. Aí, bidei imagens. Ó, tá tudo baldeado aqui porque o Ian mandou mensagem na hora, aí eu não consegui tirar o print legal. Mas vamos mandar aqui pra você, torcedor, pra você ter uma noção de qual é a imagem certinha que você vai comentar e concorrer a par de ingresso, beleza? Beleza? Tá aí, Ian. Depois você coloca essa imagem aqui pra gente também. Mas vamos falar dos próximos jogos, né? Porque o Ceará tá naquele bolo ainda porque o time não chegou aos 45 pontos, que é a meta da equipe ao longo de 2025. O Vovô, como eu já disse, enfrenta Cruzeiro em casa, Flamengo fora e volta para atuar contra o Palmeiras na última rodada aqui no Gigante da Boa Vista. O Vasco da Gama tem compromissos contra Internacional, fora de casa, dentro de casa, melhor dizendo, em São Januário. Enfrenta o Mirassol também dentro de casa e depois joga contra o Atlético Mineiro na última rodada no Estádio Mineirão. O Internacional tem 2 partidas fora contra Vasco e São Paulo, como a gente já trouxe aqui o Vasco da Gama, e dentro de casa ele encerra sua participação contra o Red Bull Bragantino. Já o Vitória, ele joga contra o Mirassol em casa, em Salvador, depois enfrenta o Bragantino jogando em São Paulo e encerra sua participação no Barradão diante do São Paulo, que praticamente não briga mais por muita coisa ali no intermediário. Aliás, briga em relação ao G8 para garantir vaga na Libertadores. O Santos Futebol Clube, eu acho que para mim é uma das tabelas mais tranquilas, né? Porque assim, até o Vojvoda falou que quer permanecer, óbvio que ele não ia falar coisa diferente, na primeira divisão com o time santista. E a sequência é Sport, dentro de casa, na Vila Belmiro, depois Juventude no Alfredo Jaconi e encerra sua participação contra o Cruzeiro, jogando também na Vila Belmiro, enfrentando a Raposa, que praticamente não vai ter mais nada para brigar, a não ser ali por posição na tabela de classificação. Mas creio eu que a terceira colocação deve ser do Cruzeiro ao final da competição. E o Fortaleza, que é outra equipe que está no bolo, joga contra, tem mais 4 partidas, porque nesta quarta-feira tem um jogo contra o Red Bull Bragantino, então joga ainda contra o Atlético Mineiro dentro de casa, contra o Corinthians também dentro de casa e encerra sua participação contra o Botafogo jogando no Rio de Janeiro. Situação do Vozão, torcedor, como a gente vem falando aqui, o Léo Condé quer conquistar 4 pontos nesses próximos 3 jogos, contra Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Você acha acessível? Quais são os jogos que o Vozão iria pontuar? Porque tem muita gente que já fica alarmado, né? A equipe vem de 2 derrotas seguidas, mais uma vez tendo um desempenho muito aquém, muito abaixo do esperado. Contra o Mirassol, ao meu ver, foi a pior atuação do time de Léo Condé nessa Série A do Campeonato Brasileiro. E eu quero saber de você, torcedor. Qual desses jogos aqui que o Ceará vai pontuar até o final do Campeonato Brasileiro e quantos pontos ele vai conseguir? Comenta aqui no nosso chat do YouTube. Agradeço desde já a sua participação, beleza? Então, a gente vai encerrando aqui mais um Jogada do Vozão.
projetando a equipe para o futuro, né? Já destacando os próximos jogos, os adversários, o vovô que ainda tá naquela briga contra o rebaixamento, tem que pontuar contra o Cruzeiro para poder mirar outras situações, mas principalmente sair desta briga contra o rebaixamento. Não gosto nem de pensar nessa situação, até porque o time do Ceará tem essa situação contra o time do Cruzeiro de você poder participar e também interagir com o Instagram de jogada, porque eu lembrei agora, viu, Ian? Se é isso que você está digitando, pode colocar na imagem, porque nós temos aqui para você, torcedor, participar e também tem a questão do ingresso na área. Lá no Instagram de jogada, esta tela aqui você vai abrir o Instagram, colocar lá na barra de pesquisa jogada SVM e em uma das artes vai ter esta imagem do Ceará contra o Cruzeiro, ingresso na área. Siga o jogada e leia na legenda como ganhar um par de ingressos. E aí, torcedor, vou ler para você. Ceará e Cruzeiro entram em campo no próximo sábado, às 8h30 da noite, pela Série A, e você pode acompanhar essa partida diretamente da Arena Castelão. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Atenção, os ingressos são para o setor destinado à torcida do Ceará. Siga a nossa página e comente nesta postagem o quanto você acredita que o Vozão vai vencer neste jogo diante do Cruzeiro, no sábado. Só pode ganhar quem seguir a página do Jogada SVM. 4 pessoas levarão um par de ingressos e os donos dos 4 comentários com maior número de curtidas nesta postagem. Serão aceitos comentários publicados até às 12 horas da sexta-feira, dia 28 de novembro. Não serão válidos comentários ofensivos, nem contas anônimas ou fakes. Logo após a divulgação do resultado, nossa equipe entrará em contato via direct para orientar o recebimento dos ingressos de forma online. Já faça a sua biometria facial para agilizar o processo, beleza, torcedor? Entra lá no Instagram de Jogada, segue, curte o post e faz seu comentário que você pode ganhar ingresso, na maciota, beleza? Jogada do Vozão tá encerrando, deixa um cheiro no coração de vocês, que o Vozão tenha sorte aí, muito desempenho para conquistar pontos preciosos contra o Cruzeiro, para sair dessa briga contra o rebaixamento, não é isso? Um forte abraço e até a próxima, pessoal!